A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus amados irmãos, Deus abençoe. Estamos agora no segundo vídeo, a respeito de células, não é essa estratégia que Deus colocou, para o nosso ministério, para os ministérios que mais crescem hoje no mundo, não é? E nós resolvemos compartilhar isso com as pessoas que desejam, não é? Aprender mais sobre o assunto. Na realidade, nosso intuito é que você venha a conhecer mais, não é? E nossos líderes comecem a aprender realmente o que é uma célula, não é? Como se fosse um treinamento para eles também. E nosso ministério vem crescendo, graças a Deus, muito, né? Em fé, em conhecimento. E a gente queria compartilhar essas experiências que nós temos com vocês, ok? Vimos no primeiro vídeo, o que é uma célula. E agora no segundo vídeo vamos ver o que não é uma célula, não é? O que não é uma célula. Muita gente transforma uma célula no que não é uma célula e acaba aqui não dando certo, ok? A célula, ela não é um grupo de oração, não é? As pessoas confundem muito, torna uma célula um grupo de oração. Não é. Existe oração na célula, sim. A célula existe um formato, não é? Que você pode utilizar, aliás, vários formatos, não é? Aqui, geralmente, a gente usa quase o formato de um culto, né? Porém, não é um culto, tá certo? Não deve ser assim. Mas entramos com 2 ou 3 louvores, não é? Antes a oração, que é muito importante, não é? Escolhe um dos membros da célula para fazer uma oração, aí vem os louvores, depois, não é, dos louvores, o estudo. E por último, a oração pelas pessoas que estão necessitadas, que muito líder deixa de fazer. Começa a falar, transforma, não é, a célula em um culto e no final não dá tempo de fazer o que é mais importante, a oração pelos enfermos, né, libertação, por que não, não é? E oração pelas pessoas para que Deus possa mudar a vida delas, além de fazer o apelo, porque tem muitas pessoas que são tocadas na célula e querem, não é, mudar de vida. É muito importante, não é, que você tenha essa estrutura dentro da sua célula, ok? Beleza? Mas vamos lá, o que não é uma célula? Como eu já falei, não é um grupo de oração. O grupo de oração é composto de pessoas que vão buscar algo por eles, não é? Aí eu vou para um grupo de oração porque hoje eu estou precisando de oração, eu quero oração para isso, para que Deus escute essa oração e possa derramar, não é, sobre a minha vida, sobre a vida de quem pediu, não é, a oração, não é, o seu poder, seus milagres, a sua glória, não é, sobre a vida dos pequenos servos. Então, meus amados irmãos, não pode de maneira nenhuma transformar a sua célula num grupo de oração, porque ela não é um grupo de oração. Também não é um grupo de estudo bíblico. O grupo de estudo bíblico geralmente se faz, um grupo fechado, um grupo de pessoas que elas já são crentes, não é? É um grupo totalmente fechado e que o ímpio ali, ele não é bem-vindo. O incrédulo, ele não é bem-vindo. Então, a célula, ela é justamente para quebrar, não é, aquela coisa do culto, não é? Dos grupos de oração, dos grupos de estudo. A célula, ela é democrática, ela recebe todo mundo. Não importa se é católico, se é macumbeiro, se é incrédulo, não importa. Não importa, ali a gente está para aprender mais de Deus, para que Deus possa fazer um milagre. Às vezes o incrédulo vai para ouvir, não é? E Deus toca no coração dele, ele começa a crer, e aí Deus opera um milagre na vida dele. Então você não pode restringir o seu grupo de célula apenas às pessoas crentes, ok? Também não é um grupo de apoio. Geralmente os grupos de apoio, eles têm algo em comum, né? Como os alcoólicos anônimos, são pessoas alcoólicas, então já é um grupo fechado, não é? Então, se reúne para falar dos problemas, cada um coloca o seu problema, a célula pode falar, pode dar um testemunho, não é? Às vezes Deus opera dessa forma, não tem problema, não é? Mas não é de maneira nenhuma um grupo de apoio, não é?
também não é um grupo de pregação. Eu vejo muita gente transformando, não é, a célula num grupo, ou, como você queira chamar, um ponto de pregação. Não é? Esses grupos têm muita deficiência, não é? Então, eles não compartilham com as pessoas do corpo de Cristo, né, as suas necessidades. Não é? Não existe aquela comunhão. Né? Geralmente, o ponto de pregação tem o pregador, tem uma pessoa que auxilia, não é? E as pessoas, elas não interagem, tá certo? A célula não, a célula, como nós já falamos, ela é democrática, as pessoas têm que participar da célula. E eu vejo muito, e é um erro demais, um erro terrível, transformar a célula num culto. O líder de célula, geralmente nossas células aqui nós fazemos em cadeiras e fazemos uma roda para que todas as pessoas possam olhar no rostinho de cada um, para que as pessoas possam ver o que aquela pessoa está dizendo. Não é um formato diferente do culto, que é uma cadeira atrás da outra, tá certo? Então, meus amados irmãos, não transforme a sua célula, em nome de Jesus, num ponto de pregação, de maneira nenhuma. Né? Às vezes o líder de célula se levanta e começa a falar, não é? Não foca no estudo. Existe um estudo preparado para que se possa, não é, dentro de uma organização, se tratar somente foco no estudo. E a pessoa começa a falar, dá testemunho da vida dela e não sei o quê. Aí fica aquela coisa repetitiva, não é? De maneira, não faça isso em nome de Jesus. Siga no foco, na estrutura da célula e no estudo. Não é para que dê tempo, no final da célula você está orando pelas pessoas. Aí sim, você pode demorar 15, 20, 30 minutos, conforme a necessidade que o Espírito Santo de Deus determinar. Amém? Dica do dia: não transforme a sua célula num grupo de pregação, não é? Num ponto de pregação em nome de Jesus. É o maior erro que existe. As pessoas estão começando na liderança, mas já quer ser, não é, um pastor. A célula, ela é uma igreja, mas não é um ponto de pregação, não é? Não faça da sua célula um ponto de pregação, é um erro terrível. A célula tem que ter comunhão, tem que ter divisão, não é, de assunto, para que cada pessoa possa abordar o seu pensamento e respeitar o pensamento daquela pessoa. Não é? Às vezes a pessoa tem um pensamento, é um pensamento errôneo, aí de repente começa aquela confusão dentro da célula, né? Cada um com uma opinião diferente. Não respeite a opinião daquela pessoa. O líder de célula, no final da célula, ele vai dar uma opinião sobre aquele assunto polêmico, às vezes, que não é bom estar levantando assunto polêmico dentro da célula, mas às vezes aparece, né? Por isso que é importante ter o foco no estudo, para que não venha ter assuntos polêmicos, não é, dentro da sua célula. Mas se aparecer, o líder de célula vai no final, não é, falar alguma coisa sobre aquele assunto, ou deixar que Deus opere, não é, mas respeite a opinião das pessoas. Deixe as pessoas compartilhar, deixe as pessoas falar, não é, em nome de Jesus. Inclusive, meus amados irmãos, nós estamos mudando, não é, os estudos de nossa célula. Cada ponto, no final, tem uma perguntinha para que as pessoas possam interagir, porque muitas vezes o líder esquece que uma célula é comunhão e aí transforma num ponto, não é, de pregação. Isso é terrível, porque a igreja, ela está saindo, não é, do formato tradicional para ir para a sua casa, para que ela possa dar oportunidade às pessoas de se expressar. Amém? Quando a pessoa fala, ela começa a ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. E é bom a gente ouvir. Nós temos uma boca e 2 ouvidos, para que a gente possa também escutar as pessoas. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Todo dia nós teremos um videozinho falando um pouco sobre célula. Amém? Deus abençoe a todos vocês.